Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá! Bom, vocês já sabem que a gente quer cada vez mais trazer pessoas que já tenham alcançado a independência financeira. Já gravamos com a Rita Pissarra, gravamos, não sei se já vai ter ido ao ar ou não, mas com a Lilian também, do Aposentado aos 30. E hoje a gente está aqui com uma outra pessoa que também já alcançou a independência financeira. Já vou dar o spoiler aqui, que é o Rodrigo Medeiros. Tenho certeza que muitos de quem está ouvindo aqui sabe quem ele é, porque provavelmente chegou até por ele. E hoje o episódio vai ser um mix. Nem sei ainda qual vai ser o título desse episódio. Se vai ser de fundos imobiliários ou se vai ser da jornada do Rodrigo. Eu já conheço o Rodrigo já tem um tempinho, ele já me ajudou bastante, não só nessa parte dos investimentos, mas quando eu também estava ali na iminência, já atingi, mas tenho receio de dar esse próximo passo, ele me ajudou com muitas conversas, então acho que o papo vai ser bem interessante, mas a Vicky acho que ainda não conhecia o Rodrigo, né, Vicky? Não conhecia, tô super animada, porque a gente estava até pensando no roteiro, né? Putz, mas eu ainda não invisto em fundos imobiliários, eu não conhecia o Rodrigo, então assim, eu vou aprender tanto quanto vocês que estão ouvindo aí do outro lado, então não tô com vocês. Antes da gente começar a te encher de perguntas, se apresenta um pouco, Rodrigo. E antes, uma coisinha, eu e a Carol, a gente estava pensando, né? Eu falei, putz, eu não invisto em fundos. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu nunca vi o benefício para mim, por isso que eu não investi. E aí a gente falou, cara, mas o coração do podcast é a gente conseguir dialogar com pessoas que têm posições diferentes sem ser um cabo de guerra, sabe? Tipo, porque ninguém investe da mesma forma, né? Não tem duas pessoas que investem da mesma forma. As pessoas têm informações diferentes, têm objetivos diferentes, então vai ser muito rico. Eu falei para ela, né, vamos, eu participo ou não? Ela falou, claro que sim, né? A gente vai ver lados diferentes, eu vou aprender com o Rodrigo também, eu pensei, falei, então bora. Então, tô animada pra gente ver essas posições diferentes e eu vi o lado dele, porque confesso que eu nunca mergulhei de verdade, assim, no mundo de FIIs. Então, acho que hoje vai ser o momento que eu vou ter mais contato com esse mundo. Conta pra gente um pouquinho de você, Rodrigo. Legal, legal. Bem, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que é um prazer falar com vocês. Como a Carol já falou, já tive a oportunidade de falar com a Carol algumas vezes no passado. Admiro a forma com que ela olha o investimento. Acho que a nossa afinidade veio um pouco disso, Vicky, de nós entendermos que as pessoas têm formas de investir totalmente diferentes. Aquela ideia de você ter uma receita de bolo ou uma bula de medicamento para o universo dos investimentos é uma viagem total e eu acho que eu e a Carol nos identificamos um pouco com isso. Então, para mim é um prazer realmente estar aqui gravando com vocês. Bem, a Carol já falou, meu nome é Rodrigo Medeiros. As pessoas me conhecem muito nas redes sociais porque eu sou analista de valores imobiliários. Eu fui o primeiro analista totalmente independente a escrever sobre fundos imobiliários, explicando um pouco essa história. Eu comecei a escrever como analista de fundos imobiliários em 2015, quando existiam 89 mil investidores de fundos imobiliários. Ninguém naquela época queria cobrir fundos imobiliários de forma independente. Só existia uma única casa de análise no mercado, que era a Empíricos, e não existia mais ninguém. E eu era um apaixonado por fundo imobiliário já naquela época. Eu já escrevia desde 2013 e investia desde 2009. E eu disse, cara, eu vou lançar um serviço profissional disso aqui. Algumas pessoas me disseram, tu é doido, vai lançar um negócio porque tem 89 mil investidores no Brasil? Eu disse, cara, eu vou, porque eu acho que isso aqui é o futuro, isso aqui é muito bom. Eu não imaginava, quando eu comecei a escrever, que ia ter o crescimento que teve e que ia ter os percalços que teve, né? E que tem até hoje. Mas eu fico muito feliz de poder ter feito parte de todo esse crescimento e poder estar aí até hoje com uma visão muito crítica, né? Realmente mantendo aquele ponto de independência que me fez. Mas um lado que nem todos conhecem, eu acho que de repente seja uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais, é que antes de ser analista, ou
conjuntamente a ser analista, eu fui servidor público. Eu entrei no Serviço Público Federal em 2001, eu fiquei até 2022, quando eu decidi pedir exoneração. Foi um tempo bem longo, quase 21 anos. Qual foi sempre o meu grande projeto? Eu, depois de um tempo dentro do Serviço Público, eu tinha na cabeça que eu não queria continuar no Serviço Público. Ou melhor, na verdade, eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu disse, eu quero ter a opção. E aí, eu não sabia direito o que aconteceu, eu não sabia o que era independência financeira, eu não sabia nada disso, mas eu queria ter opção. E aí eu acabei me dedicando muitos anos nos investimentos. Eu comecei a investir na Bolsa de Valores em 2003, então esse ano já estamos aí com 21 anos investindo na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários em 2009, quando nós tínhamos 12 mil investidores em fundos imobiliários. E aí, ao longo desse tempo, eu consegui construir realmente o que eu chamo de uma independência financeira plena, em que eu pude pedir exoneração e aí me dedicar à minha empresa. Um pouco diferente de algumas pessoas, eu não parei de trabalhar, eu fiz um negócio um pouco diferente. Eu acho que ao longo do podcast nós vamos poder conversar bastante sobre isso, que isso é uma coisa sempre estranha para as pessoas. Só te interrompendo rapidinho, Rodrigo, porque acho que você tocou no ponto do que eu já ia começar aqui o episódio hoje, que era... Muitas das vezes, quem tá ouvindo a gente fala assim, mas eu vou investir pra quê? Esse negócio de independência financeira é uma coisa meio intangível na cabeça das pessoas, né? Quando a gente começa a falar sobre o assunto, é que elas começam, então eu posso fazer isso. Mas dificilmente alguém começa a investir já pra independência financeira. Eu não sei se esse foi o seu caso. Você consegue resgatar lá no passado os seus primeiros investimentos, ainda provavelmente tropeçando ali, sem saber exatamente como estava fazendo. Mas você se lembra se você já pensava na independência financeira ou se era algo momentâneo, sei lá, comprar um carro, não sei, eu sei que você gosta de carro, né? Comprar um carro, não sei, você consegue resgatar esse pedaço lá? Quem era o Rodrigo quando estava começando a investir? O que ele queria? Nossa, total, consigo resgatar 100% e posso te dizer, foi algo, eu não vou dizer totalmente aleatório, mas algo totalmente sem sentido, né? Eu comecei a investir, cuidar das finanças e investir na Bolsa de Valores tudo ao mesmo tempo. Então foi tudo em 2003. Eu entrei no serviço público em 2001 e aí eu fui começar esse processo em 2003. O período exato de 2003 eu não lembro, mas eu lembro bem que foi 2003. E não foi algo tipo, eu vou alcançar a independência financeira, não teve nada desse sentido, tá? Eu não sei, tem coisas que acontecem que você não sabe explicar direito. Eu entrei no serviço público, tinha uma condição financeira bem ruim, né? Não passava fome e tal, mas assim, era uma pessoa que, tipo, é muito humilde, não tinha nada, né? E aí o serviço público te paga bem. Essa é a realidade. E aí, fiquei enlouquecido, né? E gastei que nem um doido. E nos primeiros 10 meses, não ganhava tanto assim, mas ganhava muito para perto do que eu ganhava. E passou 10 meses, eu consegui uma promoção e passei a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Aí eu passei a gastar 3 vezes mais enlouquecidamente do que eu gastava. E, nossa, e gastava, e comprava, como você falou, eu gostava de carro, troquei de carro, financiado, e era roupa, era viagem. Não era endividado, né? Era aquela pessoa que não conseguia pagar a dívida, mas tinha as parcelas dos boletins para pagar por 3 anos, 4 anos para frente. E aí, o serviço público era o sonho das pessoas. Era 2001, era difícil de se arrumar emprego. Era o sonho, eu estava super realizado. Só que eu comecei a ir para o trabalho, eu passei no concurso público e no vestibular ao mesmo tempo, né? Então, a vida era bem corrida. E aí eu chegava no trabalho dos sonhos dos meus colegas que estavam buscando estágio. E os meus colegas de trabalho chegavam, pareciam que estavam arrastando uma bola no pé. E aquilo começou a me dar um certo incômodo. Eu disse, gente, pensando comigo mesmo, né, tem alguma coisa errada nisso aqui. E eu fiquei com aquele barulho dentro de mim, que tinha alguma coisa errada, só que eu não conseguia entender o quê. E eis que um dia eu estou passeando no shopping e eu me deparo com um livro que eu sei que mudou a vida de muita gente. Eu já escutei aqui o episódio de vocês com a Rita, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Eu disse, deixa eu levar esse livro para casa. E aí eu levei esse livro para casa e eu disse, esse homem tá certo, eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro enquanto eu não trabalho. Pô, eu ganho muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro quando você fazia um comparativo, né, com as pessoas que conviviam comigo. Eu disse, peraí, eu vou mudar esse negócio todo. Só que não dá mais, né? Já tinha um monte de boleto e tal. E aí nessa história de mudar tudo isso, de ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito do você ter uma renda passiva, você ter um jeito de ganhar dinheiro que não seja só no trabalho. E eu disse, putz, como servidor público, eu tinha muitos impedimentos de fazer isso. E aí você fazia faculdade, também gerava mais impedimento de tempo ainda. E eu disse, eu vou começar a investir na bolsa. Olha que coisa mais aleatória do mundo. Alguém da minha família investia na bolsa? Não. Meu irmão era formado em administração, eu perguntei para ele, meu irmão mais velho, cara, por que tu não investe na bolsa? A resposta dele foi, lá só tem pilantra, por isso que eu não invisto.
Eu disse, eu não gostei dessa resposta aí, não, eu vou investir na bolsa. Essa parte aí eu já conhecia e eu gosto dela porque ela me conecta bastante com quem eu era no passado também. Que foi a vontade de investir veio de observar pessoas que estavam no mesmo contexto, onde você via essas pessoas, peraí, eu sou ela lá na frente, e eu tô vendo esse lá na frente e eu não tô gostando muito do que eu tô vendo. Como é que eu faço para mudar isso? Então você já teve isso desde cedo, é isso que eu não sabia, você já teve isso desde o início, então você já teve essa sementinha do futuro, você não estava só investindo pro agora. Só que assim, não era um futuro plausível, não era algo assim que eu vou alcançar a independência financeira. Eu nem sabia o que era isso. A única coisa que eu sabia, nessa reflexão toda, depois de ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre, e observando meus... Porque eu tinha, na época, 22 anos, e essas pessoas tinham na faixa dos seus 40 anos, que é a idade que eu tenho hoje. E eu olhava para elas, eu tive o seguinte insight. Eu não sei, de repente eu possa ter lido em algum lugar, mas eu tive o seguinte insight. Eu disse, gente, eu quero, quando chegar na idade deles, poder ter algum nível de opção. Ter um patrimônio, mas assim, eu não pensava, Carol, tipo, eu preciso ter uma renda mensal, eu vou conseguir alcançar a independência financeira e viver com meus investimentos. Não, eu queria ter um patrimônio que pudesse, de alguma forma, permitir que eu tivesse opção. Eu só queria isso. Só que, claro, aí no querer isso, eu caí de cabeça no universo dos investimentos. Aí fiz o meu primeiro investimento. Um fundo de ações da Petrobras. Putz, achei que estava arrombando, né? Um fundo de ações que comprava ações da Petrobras. Aí fui descobrir que, putz, aquilo não era investir na bolsa, entendeu? Aí descobri o day trade. Não, putz, vou ficar rico agora que nem nos filmes, né? Compra, vende, vende, vende. Os primeiros 6 meses ganhei dinheiro, depois perdi tudo e mais um pouco. Aí, opa, eu acho que esse negócio aqui tá um pouco errado. E aí você foi ajustando a filosofia, aí lê o Warren Buffett, aí você diz, pô, isso aqui tá fazendo um pouco mais de sentido para mim, porque eu fazia faculdade, então eu ficava 4 horas na faculdade e 8 horas no trabalho. Mais tempo de trânsito, mais tempo com a família. Eu disse, isso aqui vai ser de repente o caminho que eu tenho. Eu tô pensando assim, você já olhava para o futuro, tipo, eu sei que eu preciso de um patrimônio para ter opção, então esse me parece que foi o seu norte, mas e o conceito de independência financeira do ponto de vista de, tá, eu vou fazer uma conta de quanto eu preciso, enfim, quanto que é isso, o que que é renda passiva, existem outras pessoas que também buscam isso, meio que essa comunidade ou essa coisa de fazer as contas para eu agora entender e dar nome para isso, de chamar isso de independência financeira e tal. Como foi esse primeiro contato para você? Foi logo depois? Foi muito depois? Foi com o YouTube? Foi com blog? Como é que foi? Ou nenhum também Então, pode ser? é um universo que é uma miscelânea de coisas, né? A verdade é essa. As pessoas buscam muito uma linha retilínea. Eu não conheço ninguém que alcançou uma linha retilínea. São várias coisas que acontecem e você interliga. Eu tenho um grande amigo meu, muito meu amigo, que já era meu amigo nessa época. E nessa época ele tinha recém começado a advogar. E eu era um servidor público fazendo faculdade de direito. E para nós, no serviço público, você pensava o seguinte: puta, eu quero ganhar muito dinheiro. Pô, eu quero ganhar muito dinheiro, a iniciativa privada, para quem é formado em direito, é advogar. E aí lá eu ganharia muito dinheiro. E você via alguns advogados que tinham um patrimônio muito alto. E aí, uma vez conversando com esse meu amigo, tentando entender por que eles tinham um patrimônio tão alto, ele me deu a explicação que mudou muito a minha vida. Então, aquela coisa, eu não aprendi isso no livro, eu aprendi isso escutando das pessoas. Ele disse o seguinte para mim: Rodrigo, a diferença entre eu que sou advogado e tu que é servidor público é que eu ganho muito pouco todos os meses. E aí, quando eu ganho uma grande bolada porque eu recebo um honorário de uma ação daqui 3, 4, 5 anos, eu não sei quanto tempo eu vou levar para receber outra bolada. Então, o que eu e os meus colegas que são advogados fazem? Eles pegam essa bolada e, ao invés de gastar, transformar num carro, por exemplo, eles transformam em investimento para gerar renda todos os meses e conseguir fazer com que eles aumentem o padrão de vida deles, ao invés de gastar aquele dinheiro. É claro que muitos gastam, mas né, nós estávamos conversando de quem estava conseguindo ter sucesso financeiramente. E aí eu olhei para ele e disse assim, cara, isso não faz o menor sentido. Não tem lógica isso que tu estás me falando. Porque tu recebe, na época ele devia receber tipo 1/4 do que eu ganhava. Tu recebe 1/4 do que eu ganho e tu tá me dizendo que a cada 5, 6 anos tu ganha uma bolada, daí tu consegue investir e tu consegue criar tudo isso e eu não consigo porque eu ganho muito dinheiro e aí eu gasto todo o meu dinheiro do mês. É uma viagem. Então eu vou viver com 1/4 que é o que tu consegue viver. Se tu consegue viver, eu consigo viver. É simples assim.
Só que, óbvio, eu estava endividado, né? Então eu precisava primeiro arrumar essa bagunça que eu tinha feito antes. Mas eu botei isso na minha cabeça, eu digo, eu tenho que conseguir viver com isso. Tá, tudo bem, de repente não dê com um quarto, mas sei lá, com metade do que eu ganho, eu vou ter que dar um jeito nessa bagunça toda aqui e vou ter que arrumar. E aí eu comecei a viver com isso. E aí, nesse momento, eu também ligo um pouquinho esse ponto de que, cara, essas pessoas investem para viver de renda. Os meus pais, nessa época, eles trabalhavam, mas eles tinham renda de aluguel para complementar a renda deles. E aí eu também fazia aqueles insights. Putz, tem aquela renda que meus pais recebem dos aluguéis, dos imóveis que eles compraram todos os meses. E eles gastavam aquele dinheiro. Era dinheiro mesmo para pagar a comida da casa. E eu disse, legal, é isso aí. Vou ligar esses pontos e vou começar a querer alcançar, vou começar a querer investir e pensar nisso aqui. Os anos foram se passando, a vida profissional foi tocando e eu comecei a querer sair da Justiça Federal. Então eu comecei a querer sair do serviço público, sair da Justiça Federal e ganhar mais. Tá? Nunca foi tipo, quero ficar de perna pro ar, sair para um sabático de 1 ano no Tibete. Não, nunca foi essa a ideia. Sempre foi a ideia de sair para poder ganhar mais. Foi aí que eu comecei a ver o que eu precisava ter para gerar renda e conseguir alcançar a independência financeira, o que nós chamamos hoje de independência financeira, mas na época eu não chamava de independência financeira, nunca tinha tido contato com o movimento FAIR, nada. E aí eu começo a investir. Meu objetivo sempre foi, eu sempre me dediquei muito a investir, eu gastei muitas horas a investir e nunca ficava fazendo, eu preciso de tanto, não, eu só sabia que eu precisava acumular patrimônio para ter essa opção para poder sair do serviço público. E aí, em 2006, me surgiu uma outra oportunidade dentro do serviço público para assumir um cargo muito alto dentro da instituição que eu trabalhava, que dobrava novamente o meu salário. Aí aumentava consideravelmente o quanto eu ganhava. E eu disse, putz, é isso aí mesmo. Não vou precisar fazer outro concurso público para ganhar mais. Vou assumir esse cargo, vou poupar mais, vou investir mais. E de repente eu chego nesse movimento. Até então eu não tinha muita noção de, tipo, como é que eu vou fazer renda mensal? E aí em 2009 eu começo a investir em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários surgem na minha vida. E aí, o fundo imobiliário é um instrumento que te paga a renda todos os meses, que, se bem feito, ele simula muito o investimento dos imóveis. Eu já digo se bem feito porque nós temos hoje quase 500, muitos dão problema. Mas, se bem feito, ele simula muito a renda de um imóvel, igual meus pais ganhavam. Eu disse, opa, legal esse negócio. E ali eu começo a ver, putz, mas se eu tiver tanto em fundo imobiliário, eu consigo pagar minhas contas do mês. E aí eu posso pedir exoneração e tentar ganhar mais na iniciativa privada. Show de bola. E aí segue o estudo, segue o baile do estudo. Vicky, eu fui ter contato sobre a ideia de independência financeira, sobre a ideia de taxa segura de resgate e tudo mais, em 2017. Quando eu realmente estava começando a ter estava chegando nos finalmente do patrimônio de tipo, eu posso sair do serviço público. E aí eu comecei a me dedicar mais a estudar e mais a estudar, e aí quanto mais eu comecei a estudar isso, mais eu comecei a cair em várias coisas. Porque, fundo imobiliário e tal, mas, putz, né, como eu escrevi sobre fundo imobiliário, eu sempre gostei da ideia de, tipo, não vou ser um ingênuo aqui de achar que existe um investimento perfeito, né? Nunca trabalhei em cima disso. Então, eu preciso aprofundar um pouco mais, ver se alguém está fazendo isso. E aí foi onde eu comecei a ter leve contato com tudo isso, que acabou, inclusive, combinando em eu vinha fazer um MBA e eu fazer um trabalho de MBA voltado para isso, para poder tirar as dúvidas que eu tinha. E aí, sim, eu comecei a ver que, putz, dava para viver com a renda de fundos imobiliários. Voltando só um pouquinho antes de passar até um pouco a bola para vocês, antes de tudo isso, em 2013, eu tinha um patrimônio, eu já investi em fundos imobiliários, eu tinha um patrimônio, e esse patrimônio estava 100% investido em fundos imobiliários, porque eu pediria a exoneração naquele ano. Então eu tinha uma noção de que não dava para ficar totalmente investido num determinado setor, mas aquele setor me dava renda mensal, que me dava conforto para tomar aquela decisão e buscar outro emprego. Eu ia continuar trabalhando, né? E na época a minha ideia era advogar. E eu não consegui pedir exoneração. Na hora de entregar o pedido de exoneração, eu amarelei literalmente. Eu digo até hoje, eu amarelei mesmo, arreguei. E aí eu fui trabalhar psicologicamente o que tinha acontecido. E aí tudo mudou. Tá? Naquele ano, daí no ano seguinte, eu vendi todos os fundos imobiliários, fiz uma grande mudança de vida. Eu disse, não, ok, já que eu não vou pedir exoneração, vou ajustar tudo, tal. E aí eu decidi que eu teria duas atividades simultâneas, que é aí que surge o Desmistificando a FI. Hoje, quando eu olho para trás, o que eu vejo? Por que eu não pedi exoneração em 2013? Por 2 motivos. O motivo pelo qual eu queria sair não era forte o suficiente, eu não queria advogar, a grande verdade é essa, eu só queria sair do serviço público. E eu não tinha o que fazer, porque eu queria sair do serviço público. E a opção era advogar. Mas eu nunca tinha sido um advogado, eu não sabia o que era advogar, eu não sabia nada disso. Lá na frente, quando eu peço exoneração, aí sim, eu queria fazer algo. Eu queria muito fazer o que eu queria.
Então eu não estava mais saindo da Justiça Federal. Eu estava indo fazer outra coisa. Algo que eu sabia, algo que eu já era reconhecido, e ao mesmo tempo, eu realmente, diferente de 2013, em que eu tinha o básico do básico. Em 2022 eu já tinha aquela situação do tipo, se der errado, tudo bem, aí nós ficamos de perna pro ar mesmo, e vamos fazer outra coisa da vida, e aí tudo bem, porque aí eu estava num conforto realmente muito grande. Cara, e te ouvindo, assim, quem tá ouvindo, talvez não esteja dando dimensão da quantidade de coisas importantes que você foi falando. Como, assim, é muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas coisas que a gente talvez pense diferente de investimento, eu tenho uma postura talvez mais passiva nos investimentos, e não sei o que, você realmente gosta desse universo, mergulha. A gente tem muitas similaridades nas nossas histórias, né? Muitas. E pra quem tá ouvindo, acho até pra você também, Vicky, porque eu não tinha. Talvez se eu tivesse conversado mais com pessoas que já estavam lá na frente, eu já teria aflorado em mim vários pensamentos. E um deles é isso que você falou, que é, no fim do dia, para que a gente está buscando a independência financeira? Por que a gente. Por que Pra quê? Pra que a gente está buscando isso? Para ter poder de escolha. Cada um vai fazer esse poder de escolha. Só que muitas vezes a gente quer ter um poder de escolha para algo que a gente nem sabe exatamente o que é. E isso ficou um pouco claro ali na tua fala, né, Rodrigo? Não, eu achava que eu queria advogar, mas na verdade eu não queria, na verdade eu queria outra coisa. Mas o plano de fundo financeiro do poder de escolha, ele estava ali e ele foi fundamental para você tomar algumas decisões. O quanto eu preciso de patrimônio, talvez algumas pessoas vão precisar muito responder essa pergunta. E eu era uma dessas pessoas. E eu sei que a gente não precisa ficar noiado de qual é essa montanha, mas acho que às vezes dá uma dimensão para a pessoa. Só que, quando você diz que os fundos imobiliários surgiram na sua vida como uma forma, e aí eu acho que aí é o cerne talvez do episódio de hoje. Por que os fundos imobiliários, né? Para que ter fundos imobiliários? Faz sentido ter fundos imobiliários? Não faz sentido ter fundos imobiliários? E aqui já respondendo de forma padrão, não existe resposta certa para essa pergunta. Não existe. Mas ele te tangibilizou algo que eu também senti falta, e aí aqui vai entrar um pouco daqui a pouco da minha história, que é do psicológico, que a gente às vezes subestima, mas do psicológico dessa renda. Carol, mas você pode muito bem sacar dos seus investimentos, você pode muito bem fazer uma escadinha de vencimento de aplicações financeiras e viver dessa escadinha de... Tudo. Eu já falei que a gente tem que fazer um episódio aqui sobre estratégias de fruição, porque eu acho que é bem pertinente, mas tudo tem prós e contras. A escadinha de vencimentos também vai ter prós e contras. Você tem riscos de reinvestimento de quando tem esse vencimento. O sacar vai ter prós e contras. Você já imaginou você sacando seu dinheiro ali no momento de queda? O quanto isso dói? O quanto isso pode tirar seu sono? Da mesma forma como investir numa renda variável? E os fundos imobiliários definitivamente não são perfeitos. Aí até eu e o Rodrigo a gente discute bastante sobre isso, né? Definitivamente eles não são perfeitos, mas eles têm esse quê do tangibilizar. Ele tangibiliza muito bem, às vezes, para as pessoas, essa renda recorrente, né? Opa, peraí, então eu tenho um investimento, eu tenho uma galinha chocando aqui, e ela tá chocando um ovo, e se eu cuidar bem dessa galinha, continuar alimentando, eu não vou deixar ela morrer, eu não vou deixar ela sem dar ração, né? Eu não vou achar que ela é eterna. Se eu continuar alimentando bem essa galinha, de repente ela pode continuar me dando esses ovos, e eu tenho uma certa segurança, uma certa previsibilidade. Não estou falando que segurança de ser um investimento seguro, não é isso. Mas é do psicológico. E pelo que você falou, fiquei aqui parecendo que eu estou dando uma palestra, mas pelo que você falou, os fundos imobiliários vieram muito como, talvez, você enxergar essa possibilidade de ter essa renda, né? Tanto que você chegou a ficar 100% numa classe de ativos única. Você acha... É difícil fazer essa pergunta, né? Parece um efeito borboleta que a gente não sabe o que ela traz. Mas você acha que eles foram fundamentais para te educar e te tangibilizar de que isso era uma vertente possível? Ou você acha que... Como que você enxerga os fundos imobiliários? Vamos falar então agora um pouquinho sobre fundos imobiliários, né? Como que você enxerga eles? Vamos falar das vantagens, das desvantagens, porque também existem. Eu sei que eu gosto de você exatamente porque você bate nisso. Você não pinta só o lado perfeito. Vamos falar um pouco mais para quem está ouvindo aqui, começar a ponderar se acha que é para ele, se acha que não é para ele, e depois eu vou contar um pouco do porquê que eu achei que não fosse para mim durante muito tempo. E hoje eu acho que é para mim até um limitezinho. Eu não conseguiria ter um valor na minha carteira, por exemplo, talvez muito grande aí pelo meu perfil. E a Vicky idem. Conta um pouco isso pra gente. Quando eu começo então a investir em fundos imobiliários em 2009, 12 mil investidores, eu não tinha a consciência
que eu tenho hoje, e não tinha nem de perto a imaginação que eu tenho hoje. Mas o que eu começo a vislumbrar, o que eu sentia falta? Porque exatamente o que a Carol falou, eu juntava patrimônio, mas eu sempre pensava, como é que eu vou pagar as despesas? Como é que eu vou pagar essas contas, né? E eu não sou filho da renda fixa, eu sou filho das ações. Então eu comecei a investir em 2003 em ações, comecei a estudar muito ações, muito ações. Eu tenho um grande amigo meu que estava nessa jornada junto, trabalhava comigo dentro do serviço público, hoje trabalha também no universo do mercado financeiro, então nós trocávamos muitas ideias. Depois nós participávamos de um grupo de investidores que se reúne uma vez por ano para discutir sobre investimentos, especificamente sobre ações. Então, assim, eu sou muito filho da renda variável, não da renda fixa. E nas ações, especialmente no Brasil, não existe um pagamento regular de dividendos. As ações elas pagam de forma muito irregular. Não existe uma cultura do dividendo no Brasil como existe nos Estados Unidos. E aí, quando eu me deparo com os fundos imobiliários, eu faço muita associação dos imóveis do meu pai e com os imóveis desse grande amigo meu que eu falei que era advogado, que nessa época já estava vislumbrando a possibilidade de viver com a renda dos aluguéis dele e que vive hoje. E que começou a investir em fundos imobiliários recentemente também. E vai ser até legal tratar disso. Então, eu começo a ver o quê? O que eu começo a ver da importância do fundo imobiliário? Cara, o fundo imobiliário ele me dá dinheiro todo mês. E eu preciso de dinheiro todos os meses. Então, quando eu olho para trás, óbvio, isso aqui não ficou tão claro lá atrás. Mas ele ficou claro muito rápido. E eu te digo que ficou claro muito rápido porque eu lembro que em 2012 eu trabalhava com um rapaz que gostava muito de bolsa de valores também. E eu comecei a falar para ele de fundo imobiliário, apaixonado por fundo imobiliário já em 2012, né? Ninguém conhecia o negócio e eu era lá o maluco do fundo imobiliário. E eu disse para eles, cara, tu vai ver, eu ainda vou sair da Justiça Federal e a minha renda vai vir de fundos imobiliários. E acabou acontecendo. Por quê? Por causa disso. Eu era, de repente, seja eu que não saiba lidar direito com isso, sabe, Carol? De repente tem pessoas que saibam lidar melhor, mas eu era um servidor público, eu era acostumado a ter dinheiro todos os meses. Como é que eu não ia ter dinheiro todos os meses entrando na minha conta? Como é que eu ia todos os meses ir lá e vender um pedacinho das minhas ações? Ou eu ia pegar os dividendos de um ano para gastar no ano seguinte? Putz. Mas você sabe que eu menosprezei isso, Rodrigo? Eu menosprezei essa Sim, parte. eu sei que nós conversamos sobre isso. Eu menosprezei. E tem um. Eu tô tentando lembrar do blog dele. Diego Aposente Cedo, talvez. Ele tinha um podcast que se chamava Boteco Fire. E eu lembro que a gente estava trocando. Boteco Fire, Rick. E parou, mas eu lembro que a gente estava trocando umas ideias assim pelo WhatsApp, igual a gente trocou. E ele falou, cara, você não tem fundos imobiliários na carteira? Isso já tem bastante tempo, deve ter uns 4 anos. Eu falei, não. Aí ele falou assim, e ele tava assim, naquela relação dupla do fundos imobiliários do amo e odeio, né? Amo um pedaço, mas odeio as outras coisas que acabam acontecendo no mercado. Ele tava exatamente nesse ponto, que um pouco do seu desabafo aí dessa semana de quem acompanha essas stories. E ele falou assim, mas você sabe, Carol, eu tenho muitas críticas ao produto, mas eu vou te falar, ele me ajuda. Ele realmente me ajuda no psicológico. Pode ser que um dia você pense assim também. E eu tô aqui para falar que eu penso assim hoje, porque a gente subestima o nosso lado psicológico e finanças é tanto de psicológico, né? É da matemática, mas tem tanto do psicológico. E sem essa renda recorrente, eu também não estava tendo a coragem que eu precisava, essa que é a verdade. Não estava. Investimento é totalmente psicologia. Tem muitas pessoas que insistem muito que o mercado financeiro ele é eficiente. E é uma maluquice sem tamanho isso, sabe? Você pode pegar qualquer grande autor, Warren Buffett, Howard Marks, qualquer grande autor, ele vai te dizer que o mercado é ineficiente. E ele é ineficiente justamente porque ele é feito de pessoas. E as pessoas possuem dificuldades de controlar suas emoções. Então, para mim, tinha o quê? Cara, como é que eu vou gerar essa renda? Então, claro, como eu comecei a investir em 2009, eu fui aprendendo. E esse meu amigo, que é Anderson Lides, o nome dele, ele investia em fundos imobiliários desde 2003. Ele é um dos primeiros investidores de fundos imobiliários do Brasil. E aí eu trocava muita ideia com ele, né? E ele dizia, não, Rodrigo, meu planejamento para sair da Justiça Federal é gerar renda por meio dos fundos imobiliários. Então eu fui me aprofundando muito, só que eu decidi me aprofundar demais em fundos imobiliários. Eu realmente caí de cabeça para entender esse universo e até hoje me aprofundo porque é um mercado muito novo, então ele tem muitas mudanças. Então eu fiz toda essa construção, por isso que chegou em 2013, eu disse, cara, mas se eu botar tudo isso aqui em fundo imobiliário, eu tenho essa renda. E aí o fundo imobiliário tem uma característica muito específica, que é o quê? Ele não só te gera renda mensal, como ela é uma renda mais previsível e recorrente, é muito diferente de outras coisas, porque ele é derivado de um aluguel. Recentemente eu fui numa pequena palestra, teve um gestor de fundo imobiliário que eu respeito muito, e ele falou um negócio que foi muito interessante. Ele disse o seguinte, olha,
As pessoas ficam tentando criar produto para gerar renda mensal, imitando o fundo imobiliário, porque os investidores se apaixonaram pelos fundos imobiliários por essa renda mensal. Só que aí elas ficam comprando ativos, ou seja, colocando ativos subjacentes nesses produtos, os quais não geram renda mensal. E ele até comentou, nós até temos na nossa casa esses produtos, mas nós não pagamos renda mensal, porque esses ativos não pagam renda mensal. Qual que é a vantagem do fundo imobiliário? Os aluguéis são pagos mensalmente. Então o fundo imobiliário ele pode distribuir mensalmente. Então, essa foi a grande importância. Eu, assim, tipo, é ter a renda todos os meses. Aí, óbvio, o que nós vamos entrar agora aqui não é um produto perfeito. Ele tem diversas críticas, diversos problemas derivados tanto da origem do produto, tanto pelo fato de nós estarmos no Brasil, né? E aí nós provavelmente vamos poder entrar mais nesse tema aqui. Tá, eu tenho 3 perguntas, então, que quem tá ouvindo a gente pode estar pensando também. A primeira é: de onde vem seu sotaque? Porque é muito diferente, pra mim é novidade. Eu sou de Floripa, moro em Ah, Floripa, tá. mas o pessoal daqui diz que eu não tenho sotaque daqui, aí vocês me quebram. É porque o pessoal é daí, eles não vêm. Mas assim, se eu desandar bem desandado, eu falo igual a Rita. A Rita Pissarra? Porque aqui a colonização portuguesa é muito forte, né? Tá, primeira pergunta. Segunda, quando você começou, quer dizer, você já investe neles há muito tempo, mas na época em que você ainda estava no seu trabalho no serviço público até pouco tempo atrás, você usava os dividendos para. Os dividendos não, perdão. Você usava, enfim, a renda mensal dos fundos para pagar suas coisas ou você reinvestia? Como você lidava com essa renda antes de você depender só dela? E aí depois eu quero que a gente dê um passinho para trás e explicar o que são os benditos fundos, mas eu quero saber dos pagamentos mensais primeiro. Perfeito. E pode chamar de dividendos mesmo, tá, pessoal? Quem está nos escutando tem uma briguinha, tipo, não é dividendo, é dividendo. A origem da palavra dividendo é realmente você receber o dinheiro ali, né? Eu reinvestia tudo, tá, Vicky, desses rendimentos, que o objetivo era criar a bola de neve. Como eu disse, eu me dediquei muito tempo a estudar os investimentos, né? Eu não precisava da renda. Quando eu cheguei no gatilho final, né, eu acho que a Carol já escutou isso, mas quando eu cheguei ali no gatilho final, eu vou pedir exoneração, o frio na barriga é muito grande, gente. Você largar um cargo público, concursado, putz, a Carol sabe disso, dá aquele frio na barriga. Aí esse meu amigo Anderson, ele disse o seguinte: Rodrigo, eu fiz o seguinte, ele já tinha saído, né, e eu passei a viver com os rendimentos. Uhum. É um negócio, olha só como nós somos psicológicos, ele disse, é um negócio meio doido, porque no final das contas é como se tu pegasse o dinheiro do bolso esquerdo, botasse no bolso dinheiro, pegasse o dinheiro do bolso direito e botasse no bolso esquerdo. Parece maluquice, mas ele disse, eu passei a viver com o rendimento dos fundos imobiliários e o meu salário eu reinvestia. Se você pensar racionalmente, não tem sentido nenhum. E aí eu fiz aquilo. É boa ideia. Aquilo me tranquilizou num nível absurdo. Absurdo. Uhum. Sabe? E então, assim, daí naquele momento em diante eu fiz. Mas começar a gastar os rendimentos Uhum. efetivamente foi só quando eu saí, obviamente, né? Uma das minhas, assim, não vou mentir, eu tinha um pouco de ranço de fundos imobiliários e eu tô gostando muito de você, então eu tô adorando, eu tô até abrindo a cabeça para os fundos imobiliários. Mas eu tinha um pouco de ranço porque eu acho que nos últimos anos ficou um pouco na moda a palavra renda passiva, né, a expressão renda passiva. Tem muita gente fazendo conteúdo, que, assim, por um lado é ótimo, né, que a gente tem bastante conteúdo, tem cada vez mais informação e tal. E aí eu comecei a ver no próprio no Instagram, no Twitter, que agora, coitado, né, agora nem existe mais, eu acho, o Threads, enfim, o X, sei lá como é que chama agora. As pessoas falando, comecei a investir para ter renda passiva. E a pessoa botou, tipo, R$ 1.000 para pegar uns troquinhos e se sentir um investidor, porque tem lá um dinheirinho pingando. E aí a sensação que eu tinha é, poxa, será que isso não é um tiro no pé e um desserviço as pessoas serem incentivadas a fazerem isso pela sensação da renda passiva e a pessoa está queimando o que ela podia estar reinvestindo. E assim, a pessoa que hoje já tem, quer dizer, já não, ainda tem a renda dela, ela pode pagar as contas dela com o salário dela e deveria estar só investindo quietinha, mas não, a pessoa quer usar aqueles trocados que caem com o pouco que ela investiu para ter a sensação de que ela está vivendo dos investimentos e que os investimentos já estão rendendo a ponto de pagar algumas coisas dela, sabe? Essa sensação de, nossa, os investimentos já estão dando frutos e, na verdade, a pessoa está
colhendo um monte de fruto, quando a árvore tá dando o primeiro frutinho, ela tem que ficar quieta, você já tá arrancando e não tá deixando ela crescer. Então, por isso que eu perguntei se você reinvestia ou se você gastava, porque eu acho que é um exemplo muito bom para as pessoas entenderem. Cara, enquanto você não tá no momento de usar, você tá podando a sua árvore muito cedo, né? Você não tá deixando os juros compostos fazerem a magia deles, né? Então, por isso que eu perguntei. Exato, mas tem um ponto, tá, Vicky? Bem, a Carol, às vezes, quando eu conversava com a Carol, ela dizia o seguinte: Nossa, Rodrigo, mas nós temos visões muito diferentes. Eu dizia para ela: Nós não temos visões muito diferentes. Nós só falamos coisas diferentes, mas a nossa visão é muito semelhante, né? Porque eu sou muito crítico. Exatamente o que você falou, eu sempre fui muito crítico a essas coisas, sabe? Eu demorei muito para ter time de marketing, porque eu quebrava cada pau com o pessoal de marketing absurdo, por causa das coisas absurdas que se escrevem. Mas isso que você falou tem um detalhe, tá? Em 2017 eu dei uma entrevista e eu cunhei um termo que eu passei a carregar dali em diante para sempre para fundos imobiliários, que eu achei que faz muito sentido. Que é o seguinte: quando você está nesse processo, porque hoje independência financeira, FIRE, não sei o que e tal, é mais difundido e é muito legal, as pessoas conseguem ter essa consciência. Eu acho que as pessoas perdem muito tempo tentando imaginar quanto dinheiro elas precisam para alcançar a independência financeira, para poder sair dos seus empregos. Tempo este que poderia ser investido em aprender mais sobre investimentos, aprender mais sobre dinheiro, aprender mais sobre poupar, aprender mais sobre várias coisas para deixar esses detalhes mais profundos lá para o futuro. Mas lá eu cunhei o termo que era o seguinte: que o fundo imobiliário é um investimento autoeducador. Tá? E por que eu disse isso? Porque para a grande maioria das pessoas, o ato de poupar coloco o dinheiro no banco, aquele dinheiro cresce e eu posso gastar aquele dinheiro. A grande maioria das pessoas é isso. Então eu pus o dinheiro no banco, o dinheiro está lá, está rendendo juros, eu estou botando dinheiro. Eu posso trocar de celular, eu posso trocar de carro, eu posso trocar de computador, eu posso viajar com a família. Quando você investe em fundo imobiliário, sem sombra de dúvida, você tem que ficar reinvestindo os dividendos. É uma maluquice você não fazer isso quando você está na fase de acumulação, ok? Mas você obrigatoriamente tem que reinvestir todos os meses, porque todos os meses esse dinheiro entra na tua conta corrente. E este entrar de dinheiro na tua conta corrente te dá uma noção, na minha visão psicológica, tá? O Rodrigo, psicólogo, que não é psicólogo, ele pensa nas pessoas o seguinte: olha, eu estou entrando aquele dinheiro, porque é muito o que eu sentia, então, sei lá, investi tanto e está entrando R$250 todo mês. Ele passa, na minha opinião, a concretibilizar mais a existência dos juros, porque agora os juros entram na conta e ele tem que reinvestir. Então, se ele pensar o seguinte: vamos supor uma pessoa que tem 100 mil reais, essa pessoa hoje ganha em torno de R$700 por mês em fundos imobiliários. Tá? Tem toda aí uma filosofia de que, né, tem uma parte aí que ele precisa reinvestir, que senão perde para a inflação, mas ele ganha R$700 todos os meses. 100 mil reais dá para comprar um carro. Aí ele pensa o seguinte: puta, eu vou comprar um carro. Ele, putz, mas comprar um carro é perder R$700 todos os meses. Cara, R$700 todos os meses eu pago o condomínio do meu apartamento mais a minha conta de luz. Ok, eu não pago, mas ele tangibiliza melhor o que significa aqueles juros na vida dele. E aí, de repente, ele não gasta. E eu estou dizendo isso porque eu escuto muito isso dos meus assinantes. Quando eles começaram a investir em fundos imobiliários, eles começaram a ter uma educação financeira melhor. Ao passo que eles também começaram a fazer o seguinte: opa, mas peraí, se isso aqui faz isso, se eu tiver o dobro disso, dá para fazer um carnavalzinho legal aqui, né? E aí ele se preocupa mais com reinvestir. O que você vai fazer com essa renda, Vicky, depende da sua vida. Eu acho que a Carol esses dias falou um negócio que eu achei muito legal, que, gente, a nossa vida é fluida. As coisas vão acontecendo e vão mudando. Eu tenho um assinante, por exemplo, que ele investe em fundos imobiliários, super dedicado, tal, e tem lá a renda de fundo imobiliário dele. A esposa dele decidiu que queria fazer faculdade de medicina, que queria sair do emprego, queria mudar de vida, fazer faculdade de medicina. Putz, ele fez as contas, ele disse: Rodrigo, com o salário não fechava, mas com a grana que entrava do fundo imobiliário fechava. Ele mandou depoimento pra gente, foi aquele que eu te encaminhei, vai ser um episódio daqui. Oi, pessoal, só para avisar que, na verdade, esse episódio já saiu. É o episódio número 34 e vale muito a pena ouvir. A gente fez um com a história dele. Isso, teve aquele... Não, mas eu tenho um outro assinante que tem uma história bem semelhante. Bem semelhante não, é bem igual. Tipo, a esposa queria fazer faculdade de medicina, ela tinha que parar de trabalhar. Ele é servidor público, ele disse: cara, o meu salário não bancava a conta da casa, nós temos um filhinho, não sei o que, tal, mas o fundo imobiliário ajudava. Eu entendo tudo que você fala, tem que reinvestir uma parte, tal, mas, cara, para essa fase da vida, usar toda a renda dos fundos imobiliários vai nos dar conforto. Ele podia estar numa renda fixa e ficar sacando? Podia, mas
psicologicamente isso é horrível. A verdade é essa. E eu acho que aí entra num ponto importante, porque assim, eu vejo esses dois lados, né? Nos atendimentos da consultoria também, quando eu pego gente com fundos imobiliários, tem o lado da pessoa que já consegue fazer essa conta, e eu acho que você tem uma tendência a pegar pessoas, o seu público, eu acho que é um público diferente do público de outras casas de análise. Então eu acho que também, não sei, posso estar totalmente errada, mas a sensação que eu tenho é que quem te procura, acho que já está um pouco mais familiarizado com o processo de precisar poupar, de precisar reinvestir, não está caindo nessa narrativa do olha seu dinheiro aqui se multiplicando igual um cometa. Então, vou fazer essa ressalva aqui. Mas esse lado também do reinvestimento, na renda fixa, a gente também vai ter isso. O cara foi lá, investiu, daqui a pouco o dinheiro venceu, ele falou, opa, vou gastar esse dinheiro, e não reinveste. E também vai ter um problema nessa fase de acumulação. A grande diferença, eu acho, é que talvez não, aí eu vou falar, o Rodrigo pode me corrigir se ele pensar o contrário, mas eu realmente acho que requer uma postura de investimento mais ativa. Requer uma postura de não você vai colocar o seu dinheiro ali e vai esquecer. Eu vou esquecer esse dinheiro e eu não preciso mais olhar para ele simplesmente vai ficar ali rendendo e eu não olho mais. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Foi por isso, inclusive, que surgiu a coluna do Um Ano no Tibete, que é, poxa, eu preciso estar ligado o tempo inteiro? Vou dar o exemplo. Sou assinante do Rodrigo, tá, gente? Assim, já falei isso e falo, sou assinante. Eu tenho muita dificuldade para recomendar a outros profissionais de finanças. O Rodrigo sabe assim, ó, tô recomendando, se um dia eu me arrepender, eu apago, apago esse episódio. Mas gosto muito do trabalho dele. E essa semana mesmo, né? Assim, olha, aconteceu aqui, um dos gestores não tá mandando bem, e eu acho que você não preciso rasgar seda nenhuma aqui, mas acho que você é fenomenal, que é o seu diferencial, que vou bater no que precisa ser batido dentro do mercado, que cara, esse cara daqui tá destruindo valor para quem realmente interessa, que é o cotista. Não se enganem que conflito de interesse não tá, eu já falei isso 1 milhão de vezes, conflito de interesse não tá só no assessor e no gerente do banco que te recomenda um produto que ele quer. O conflito, ele parece que as pessoas tomam banho com conflito caindo no chuveiro, entendeu? O mercado financeiro parece um negócio que eu não sei de onde vem, é conflito de todos os lados. Então, tem alguns investimentos que talvez a gente consiga se blindar um pouco mais disso, né? E aí, por isso, eu sou fã da renda fixa, eu sou a filha da renda fixa, no caso. Mas os fundos imobiliários vão... E mesmo assim, tem um Renda Mais, não sei o quê, que já foi criado e pode... Tem um episódio aqui só para isso. E que pode te gerar renda. Mas, gente, o Renda Mais também não vai te suprir tudo. Porque o Renda Mais vai colocar o seu dinheiro no futuro. Ele não está colocando o seu dinheiro no agora. E, às vezes, você precisa desse dinheiro no agora. E ele também tem outras limitações. Ele vai acabar... Você pode fazer safras, mas ele vai acabar. Então, assim, nenhum produto ele é completo. Não existe. Este produto daqui é completo. A gente pode ter quedas. Mas o que o fundo imobiliário, eu fico assim pensando, assim, a pessoa que está ouvindo, né? Como eu disse, eu tenho na minha carteira, demorei para ter, me arrependo de ter demorado para ter, não pelo fato de me arrepender de que eu acho que eu poderia ter ganhado mais dinheiro com ele. Talvez poderia, talvez não poderia, não é isso. Mas aí, Rodrigo, um negócio que você fala que é a verdade gente, você tem uma evolução enquanto investidor. E eu acho que sei lá, posso estar falando de mim mesma, assim, acho que eu tenho um conhecimento bem acima da média. Mas o fato de eu não ter investido em fundos imobiliários antes, talvez com um pedacinho pequenininho da minha carteira, não que ele tivesse feito diferença para minha acumulação, me permitiria ter mais senso crítico sobre aquilo que hoje eu estou investindo e que é uma fatia... Ok, nunca vou colocar minha carteira inteira nisso, nem metade disso, mas é uma fatia que já é um pouco considerável. Então, esse aprendizado que a gente tem ao longo da jornada, fazendo, que a gente só ganha fazendo, a gente começa a entender também se é pra gente ou se não é. E hoje, eu entendo que é pra mim, mas eu também vejo assim, cara, não pode ser muito, porque ele me exige. Me exige sentar lá semanalmente para ler o seu relatório, me exige pensar na minha estratégia como um todo, porque nenhuma casa de análise consegue suprir isso, e não tem que suprir, cada um é único, precisa conectar na sua estratégia. E aqui, talvez poucas pessoas vão entender o que eu vou falar agora, mas sei lá, há 3 semanas, a gente está aqui gravando em abril, eu não faço ideia de quando esse episódio vai ao ar, mas a gente está com o IPCA+, as Bs aí, para quem gosta de chamar de Bs, mas o IPCA+, o Tesouro IPCA+, acima de 6, e há pouco tempo as outras classes de ativos não tinham sido descontadas o suficiente, fazendo com que isso virasse um investimento de pedestal, digamos assim. Nunca que você ia ver alguém falando de FIIs, falar, gente, olha só, segura a onda aí se você tiver com um fluxo de dinheiro grande, porque tem uma renda fixa aqui que não tá de se jogar fora. E você foi lá e fez isso.
Tipo assim, acho que é um ponto para justamente mostrar que não existe aqui investimento perfeito. Aqui ninguém é do eu sou o time isso, eu sou o time aquilo. Cada um tem a sua expertise, e a sua expertise é em fundos imobiliários. Mas há de se convir que requer uma postura ativa. Né? Requer uma postura de não é uma coisa que eu vou comprar, vou deixar lá e ele vai ficar pingando para mim os R$ 700 a vida inteira, nos 100 mil, e quando eu, né, não é bem assim que a banda vai tocar. Então, a terceira pergunta que eu tinha, Rodrigo, antes da gente continuar, é como funcionam os fundos imobiliários? O que eles são? O que tem dentro deles? Qual que é a diferença de um fundo normal, que tem ações e títulos de renda fixa, para um fundo um fundo imobiliário? O que faz um beabá para gente, por favor? E o custo, como que é, cobrança, taxa, enfim. Eu vou fazer um beabá bem simples, para pegar bem realmente quem não sabe o que é fundo imobiliário. O que acontece? Eu quero que quem está nos ouvindo pense no seguinte: pensa na forma em que as pessoas ao seu redor que não sabem de bolsa, não entendem de bolsa, investem para ter renda mensal, seja para complementar uma despesa mensal, seja para complementar uma aposentadoria, por qualquer coisa, mas ter a renda mensal. É comprar um imóvel para aluguel, certo? Eu imagino que muitas pessoas que vão estar nos ouvindo, quando pensam em independência financeira, ela pensa o seguinte: eu vou comprar 3 apartamentos e vou ter aluguéis mensais. A minha esposa, quando ela quer me irritar, ela diz o seguinte: eu podia ter umas 10 kitnets para gerar uns aluguéis e sair do serviço público, né? Porque aí ela está querendo me irritar, entendeu? Mas essa é a ideia da maioria das pessoas. Eu vou comprar um número X de imóveis, de kitnets. Sabe o meu grande amigo lá que eu falei? Ele tem 100 kitnets. E essa é a vida dele de receber aluguel. 100? Gente, peraí, 100, né? 100. Ele conseguiu acumular 100 kitnets. E ele começou a investir em fundo imobiliário. Está apaixonado pelos fundos imobiliários. E o que é o fundo imobiliário? Né? A ideia do fundo imobiliário é o seguinte: ao invés deste meu amigo ir lá e comprar 100 kitnets, e ele tem que administrar 100 inquilinos, ok? Ele tem um fundo que vai lá e compra esses imóveis. Então esse fundo ele seria um fundo que, por exemplo, teria essas 100 kitnets dele. Só que ao invés de ter só ele como dono, tem milhares de pessoas como dono. E o que o fundo vai fazer? O fundo tem um profissional que vai cuidar desses imóveis. Ele vai cobrar o aluguel, ele vai fazer as reformas que tem que ser feita, ele vai cuidar de todos esses imóveis. O inquilino, o proprietário, o cotista do fundo, como nós chamamos, que seria esse meu amigo, ele simplesmente pode esquecer, ele não vai mais trabalhar. Não vai mais trabalhar nesse ponto, né? E aí esse gestor vai cobrar esses aluguéis, vai pagar as despesas do fundo, vai pagar as suas despesas, sua remuneração como gestor, e todo o restante ele entrega para os cotistas no formato de renda, todos os meses. Então, assim, ao invés de você comprar 3, 4 imóveis para aluguel, você vai comprar o fundo imobiliário que compra outros imóveis. Qual que é a diferença? O fundo imobiliário não sai comprando kitnet. Até porque ter imóveis é muito trabalhoso. Então, ter 100 kitnets daria muito trabalho. Então, o que eles acabam fazendo? Eles compram grandes empreendimentos. Então, você vai lá, você compra, por exemplo, um shopping. Dependendo da cidade que você esteja, vai ter um dos shoppings são de fundos imobiliários. Aqui em Floripa, por exemplo, nós temos 5 shoppings, 3 deles são de fundos imobiliários. Você vai para o Rio, você vai para São Paulo, você vai para Curitiba, você vai para várias cidades hoje, os shoppings são de fundos imobiliários. Você pega prédios comerciais, galpões de logística, hotéis, podem estar tudo dentro de um fundo imobiliário. Então, é uma forma de você investir em imóveis. Existem outros detalhes, mas, poxa, aí nós, de repente, não sei se faz sentido. Tipo, aí você passa a expandir um pouco. Tem fundos imobiliários que fazem outros tipos de investimento, como comprar dívidas atreladas a imóveis. Outros fundos imobiliários que compram só cotas de fundos imobiliários. Mas acho que para entender o cerne do fundo imobiliário, o investidor ele precisa entender como o fundo imobiliário foi criado. O fundo imobiliário ele foi criado em 1993 e a legislação previu a criação do fundo imobiliário que compraria imóveis. Eles teriam imóveis dentro deles, o gestor receberia os aluguéis todos os meses e pagaria os cotistas. Qual que é o pulo do gato para uma ação, por exemplo? Quando criaram em 1993 o fundo imobiliário, eles botaram, a ideia era exatamente essa: criar um instrumento que substituiria o investimento em imóveis de forma direta. Mas como eu vou criar isso e conseguir pagar tanto aluguel? Eu vou botar uma regra em que o fundo tem que pagar 95% de tudo que entrar dentro do caixa dele para o cotista. E aí o fundo passa a ter uma regra em que, diferente das ações, em que eu posso reter o lucro,
No fundo imobiliário eu não posso, eu tenho que distribuir. Disso derivam algumas críticas das pessoas que acabam não conseguindo entender essa regra. Então é uma regra que também precisa ser muito bem compreendida. Mas assim, para explicar o que é fundo imobiliário, é isso, não é bicho de sete cabeças. Qual que é a diferença de um fundo imobiliário para um outro fundo? Por exemplo, um fundo de ações, um fundo de renda fixa. Uma das grandes diferenças é que ele é o que nós chamamos de fundo fechado. Como fundo fechado, suas cotas não podem ser resgatadas, ou seja, você não pode ligar para o seu gerente e dizer assim, eu quero meu dinheiro de volta. Se você tem um fundo de ações, você faz isso, você liga para o seu assessor de investimento e diz, eu quero meu dinheiro de volta. Você vai esperar ali os 30 dias, que normalmente tem que esperar, e vai ter seu dinheiro de volta. Um fundo de renda fixa, a mesma coisa. O fundo de fundos imobiliários, tem alguns outros fundos que têm a mesma característica, mas o fundo imobiliário ele é um fundo fechado. Então você não pode pedir seu dinheiro de volta, você tem que vender para alguém. Eu quero meu dinheiro de volta, eu tenho que vender para alguém. Onde que eu vendo isso? Majoritariamente na Bolsa de Valores, porque o fundo imobiliário ele é um produto do mercado financeiro, então nós também precisamos entender isso. E o mercado financeiro é muito criativo para criar narrativas. E nessa criatividade de criar narrativa, eles criaram um fundo imobiliário que não se negocia na Bolsa de Valores, mas majoritariamente você negocia na Bolsa de Valores. E aí você vende lá dentro para uma pessoa que você não tem a menor noção de quem é, e essa pessoa compra de uma pessoa que ela não tem a menor noção de quem é, e as negociações ocorrem assim. Não sei se ficou bem claro. Acho que ficou super. Eu sempre digo, a Carol elogiou, e eu elogio muito ela. Ela acho que ajudou muito. As conversas entre eu e ela acho que foram muito produtivas, tanto para ela quanto para mim. E ela ajudou a eu ver também um pouco quem assina, quem quer, quem precisa. Porque, como eu falei, eu sou filho da renda variável. Então, para mim, eu sou filho da renda variável e eu sou analista, então eu fico acompanhando o mercado diariamente. Né? Isso vai fazer 21 anos. Então, para mim, é muito natural. E aí, conseguir ter uma pessoa que está nessa jornada, que tem conhecimento sobre finanças, mas putz, não estava exatamente nessa jornada de bolsa de valores, foi muito importante. E aí, o que acontece? Você precisa ser ativo. E não é em fundos imobiliários. Eu vou investir na bolsa de valores, eu preciso ser ativo. É simples assim. Ontem, um rapaz me perguntou o seguinte: Rodrigo, se eu quiser só assinar teu serviço e só acompanhar a tua carteira recomendada, putz, eu não tenho tempo para nada e não sei o que, eu quero só seguir a carteira recomendada, é possível? A minha resposta para ele foi, cara, a carteira recomendada até foi pensada para isso, mas assim, eu não gosto dessa tua ideia. Vou ser bem sério contigo, se você quer fazer isso, cara, continua na renda fixa, pô, a NTNB está passando de 6%, se tu não quer ter um certo nível de acompanhamento, não vai para a bolsa. A bolsa exige um certo nível de conhecimento, um certo nível de acompanhamento. Isso que a Vicky falou antes, porque eu vejo as pessoas falando de renda passiva, de não sei o quê, são as narrativas do marketing, entendeu? De que tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Eu digo o seguinte, olha, não é tão complexo assim, mas também não é tão simples assim. Não vamos simplificar demais, porque é algo extremamente difícil, né? Se não fosse difícil, todo mundo estava rico, era simples assim. É um negócio, é o teste de lógica, entendeu? É o simples teste de lógica. Então, assim, você precisa ser um pouco mais ativo, e principalmente em fundos imobiliários, que é um investimento ainda, de certa forma, em criação no Brasil. Ele é muito bom, mas ele é em criação. Ele foi criado em 93, tá? Mas o primeiro fundo foi negociado na Bolsa em 2003. E a grande transformação desse mercado começou em 2012. Estamos falando de 12 anos. Tá? A primeira grande transformação. E a segunda grande transformação aconteceu em 2019. Então, no ano que nós gravamos esse episódio, são 5 anos apenas. Então, é um mercado que ainda deve transformar muito. Então, se você não tiver um mínimo de acompanhamento, de repente não faça muito sentido você fazer esse tipo de investimento. Agora, sim, quando você fala isso, eu não sei o que aconteceu com a nossa sociedade, mas assim, as pessoas estão muito 880. Você fala isso, a pessoa parece que, não, então tem que ser day trade? Não, não é isso. Você tem que ter um certo nível de acompanhamento para conseguir entender o que está realmente acontecendo, como é que você vai formar a sua carteira. E aí tem muito isso, né, Carol? A curva de aprendizado, esse ponto que eu insisto tanto. A curva de aprendizado ela é normal. Nossa, tem muita gente que pergunta o seguinte, que eu acho que de repente entra na história da Vicky, que disse que não investe em fundos imobiliários. Ela vai dizer o seguinte, não, quando eu tiver X milhões, eu vou começar a investir em fundos imobiliários, porque a Carol disse que eu preciso que o fundo imobiliário vai ser legal, que vai gerar essa renda mensal. Porque eu gravei o episódio com o Rodrigo e disse, mas eu não preciso dessa renda mensal agora, deixa eu deixar isso em outros produtos. E aí eu sempre digo o seguinte, tá, mas olha só, você vai chegar lá na frente com seus milhões, e aí você vai para uma classe nova de ativos, que você não sabe nada, que você não passou pela curva de aprendizado,
a probabilidade de tu tomar umas porradas na cabeça e perder dinheiro é muito grande. Então começa essa curva de aprendizado agora pequenininho. E outra coisa, o fundo imobiliário tem muitos defeitos, mas se bem executado, ele te gera ou tende a gerar alguns níveis de diversificação que outros investimentos não vão conseguir. Então, por exemplo, a Carol falou muito bem ali, quando eu falo, né, a NTNB lá, o Tesouro IPCA bateu determinados patamares, eu disse, gente, ó, eu não ensino sobre Tesouro IPCA, eu não oriento vocês, mas esse patamar, com o fato de não terem os fundos imobiliários desvalorizados, porque é esperado que ele desvalorize quando a NTNB sobe, quando o Tesouro IPCA sobe, vocês não deveriam descartar. Então, mas assim, entra dentro da sua estratégia que você vai fazer. Agora é o seguinte, quando você investe num título igual esse, que é excelente, você vai ganhar o IPCA. Né? Então, você vai ganhar a inflação oficial do governo. E aí sempre vem aquela discussão, putz, mas a inflação oficial é oficial mesmo? A inflação oficial é a minha inflação? E o certo para você se proteger financeiramente no longo prazo é você ter instrumentos, na minha visão, né, investimentos dentro da sua carteira, que tentem repassar inflação mais PIB dentro da valorização. E o fundo imobiliário ele investe diretamente na atividade econômica em imóveis. Aqui pensando em fundos imobiliários que compram tijolo, mesmo, compram imóveis, compram shopping, compram prédio. Ele está investindo no imóvel, aquele imóvel tende a ter uma valorização ao longo do tempo, se bem feito isso. Então é uma forma de você diversificar a sua carteira. Quando eu olho muito para o passado dos fundos imobiliários, isso não funcionou, por uma série de motivos. Desde um crescimento de PIB pífio do Brasil, até fundos imobiliários mal executados, a um crescimento mal executado. A grande verdade é que nós estamos em outro momento, tanto de um possível crescimento do Brasil, quanto dos próprios fundos imobiliários. Vai funcionar? Pode repetir o passado? Pode. E não funcionar. Por isso eu sempre disse para as pessoas, você é louco ficar 100% fundo imobiliário. Ele é bom, é muito interessante. Mas para você ficar 100%, mas eu fiquei em 2013. Era uma estratégia específica. Eu queria renda mensal. Eu sabia que provavelmente a renda até diminuiria com o tempo. Mas existia uma estratégia psicológica por trás. Hoje, para mim, é impossível a ideia de conceber de eu ficar 100% fundo imobiliário. Porque aquela ideia de eu sou totalmente independente financeiramente, eu posso fazer o que eu quiser e ter escolhas, gente, é tudo. Acho que o podcast de vocês fala muito disso. Ter escolhas é tudo. Essas críticas que eu fiz recentemente que a Carol viu foram possíveis porque eu tenho o poder da escolha. Se eu não tivesse o poder da escolha, eu não poderia fazer isso. Né? Como é que eu posso falar mal de um produto que eu vendo? Só que eu não estava falando mal genericamente, estava falando mal de alguns casos que estavam acontecendo. Essa é a grande verdade. Eu acho que, bom, a gente não tem a pretensão de responder essa pergunta num episódio, até porque não é tão simples assim. Você escreve muito e você tem o seu serviço, né, que você produz análises e conteúdos, então é uma coisa mais profunda do que uma simples pergunta. Mas você falou uma coisa que me chamou atenção e talvez tenha chamado a atenção de quem está ouvindo, que você comentou, né, tipo, por que que eu não começo mais cedo, ao invés de só lá na frente, quando já estiver mais perto da IF, para ir aprendendo e tal, porque dá para você fazer mal feito e perder dinheiro. Eu acho que talvez as pessoas tenham ficado com essa dúvida. O que é investir mal em fundos imobiliários? O que é uma estratégia ruim ou o que que é fazer isso de uma forma errada que pode te fazer perder dinheiro? Eu acho que não é óbvio isso em fundos imobiliários. É investir num fundo ruim simplesmente, e aí os imóveis não ficam alugados e não te pagam? Ou o que que é? Perfeito. O erro clássico é o fundo imobiliário, como nós falamos, ele paga rendimento todos os meses. E aí o investidor ele acaba confundindo rendimento com lucro real. Então, criou-se um imaginário que o fundo imobiliário investe em imóveis, e imóveis existe um imaginário de que ele valoriza frente à inflação para o resto da vida, né? Que é um imaginário, isso está mais do que provado que isso não é verdadeiro. E aí ele pode gastar toda aquela renda, e aí aquela renda, voltamos para o ponto psicológico. A renda é a lucratividade, o rendimento que paga todos os meses é a lucratividade. O fundo imobiliário que entrega mais rendimento é o melhor de todos, ele corre para aquele fundo imobiliário, mas normalmente ele é o fundo que tem o maior nível de conflito de interesse, ou que quem está estruturando aquele fundo é possivelmente a pessoa que está mais interessada em criar taxas para dentro do mercado financeiro, e em algum momento aquilo ali vai dar pau,
né? E todas as vezes aconteceram isso. Você escolheu o fundo que mais pagava rendimento e você deu pau. Pode ser que em determinados momentos você até consiga chegar nesse ponto, mas a probabilidade é que você realmente vá perder muito dinheiro nessa situação. Então, o quebrar a cara, perder o dinheiro é um pouco disso. O outro ponto é você ter a consciência do como funciona o fundo imobiliário. É muito fácil você tem muitas peças de marketing, sabe? Eu digo muito isso porque, putz, eu fui fazer curso de marketing, contratei gente de marketing, eu vi o que eles fizeram para mim. Hoje eu tenho um time que aprendeu, entendeu? Eles aprenderam muito bem sobre finanças, sobre o meu jeito de ser, e eles têm acho que um nível de caráter muito interessante que aceitaram muito bem isso. Mas tudo que se faz em marketing, e aqui não é criticando o pessoal de marketing, mas é para vender. E aí, para vender, eu tenho que vender a coisa mais bonita do mundo. E quando a venda para vender a coisa mais bonita do mundo olha, se você tiver R$ 1 milhão em fundos imobiliários, você vai ter uma renda de 10 mil por mês e isso alcança a independência financeira. A pessoa pensa, cara, mas o que dá 10 mil por mês com 1 milhão investido? Não tem nada que dá isso, né? Todos usando valores altos para poder ter números redondos. E aí a pessoa corre para fundo imobiliário. E não é bem assim, você precisa entender que parte às vezes do rendimento está vindo de uma inflação, parte do rendimento está vindo de um ganho de capital. Então você precisa de toda essa curva de aprendizado. Lembra o seguinte, pensa, quando você investir em fundo imobiliário, pensa o seguinte, fundo imobiliário investe em imóveis, né? Pensando na natureza inicial do fundo imobiliário. Ele foi feito para investir em imóveis. Se você investir em imóveis, você vai ganhar quanto hoje no Brasil? Cara, se tu investir muito bem, você vai ganhar ali 6% ao ano. Se tu investir muito bem, tu vai receber de aluguel 6% ao ano. Você comprou um fundo imobiliário e ele paga 10% ao ano, isso não está vindo tudo do aluguel. Entendeu? Isso não está vindo tudo do aluguel. Só que se você começar a investir agora, você vai cair nessa armadilha de achar que está vindo tudo do aluguel. Entendeu? E aí você vai ser uma das pessoas que vai criticar, tipo, esse negócio não cresce, esse negócio não sei o que, mas você não entendeu o instrumento. Você precisa entender o instrumento. Eu acho que um dos seus relatórios, você fez uma analogia maravilhosa que eu acho que para quem ouvir aqui a gente vai fazer muito sentido e vai explicar muita coisa. Vicky, vê se vai fazer sentido, porque eu acho que essa analogia que ele fez foi ótima. Me corrija aí, Rodrigo. Tinha um tiozinho lá qualquer e esse tiozinho tinha uma casa, tá? E ele vivia lá com 5 casas. Vivia com 5 casas e recebia R$ 1.000 no total de aluguel dessas 5 casas. Um belo dia ele foi lá e vendeu uma das casas. E esse valor entrou. Ele vendeu, esse valor entrou. E o tiozinho foi lá, e o que ele fez com esse valor que entrou, que estaria vindo lá nos rendimentos? Ele gastou. Ele foi lá e gastou. O tiozinho estava errado? Eu não sei. Talvez ele queira gastar, ele queira comprar alguma coisa, a gente não sabe. Mas o fato é que ele gastou. E agora ele não tem mais 5 casas de aluguel, ele tem 4. E agora o rendimento dele começou a diminuir. Ah, mas então é uma porcaria esse negócio de ter imóvel para poder alugar e receber dinheiro e papapá. Não serve isso porque eu não vou conseguir administrar. Só que você é o dono daquilo que você está administrando. E aí quando eu falei que a gente precisa de alguma forma acompanhar os fundos, não é nem só para ver se o cara está fazendo um bom trabalho ou não. Apesar disso também ser importante, eu acho que aí a expertise do Rodrigo ela é fundamental, porque eu, pelo menos, limito a minha ignorância de não conseguir fazer esse acompanhamento. Né? Acho que aí é onde entra, realmente agrega valor. Mas o fato é, se eu recebi uma distribuição maior e se eu recebi esse rendimento maior, e não necessariamente ele está vindo dos aluguéis, cabe a mim decidir se eu vou simplesmente gastar esse dinheiro ou se eu vou começar a adotar ali estratégias de um reinvestimento parcial para preservar esse poder de compra. Esse reinvestimento pode ser de um total que foi vendido, pode não ser. Aí até, gente, para quem não sabe, o Rodrigo tem um estudo bem legal que é sobre o que seria esse preservar o poder de compra ao longo da vida? O que seria manter isso? Então, ele fez o estudo dele no MBA, isso está lá disponível para todo mundo no site, onde ele chega em alguns percentuais. Eu não vou dar o spoiler aqui, vocês podem ler, mas essa é a dúvida que todo mundo que investe, e não importa se você investe em ação, em fundo imobiliário, na renda fixa, essa é a dúvida do milhão. Cara, como é que eu otimizo o meu dinheiro para que eu não morra com uma montanha? Porque a gente poderia estar todo mundo aqui investindo na poupança, tranquilamente. Problema nenhum. Qual o problema? Problema zero. O único problema é que eu vou precisar de um caminhão de dinheiro maior. É isso. Ela vai me render um pouco menos, eu vou precisar de um caminhão de dinheiro maior, e dependendo de como eu administrar, também corre o risco de eu deixar um caminhão de dinheiro. É muito difícil essa equação, né? Eu precisaria saber a data da minha morte, precisaria saber tudo o que vai acontecer no meu futuro, precisaria saber... São muitas variáveis. Então é por isso que quando eu digo assim, a fase de fruição ela não é trivial, não é que ela não seja trivial, não adianta os milhões no banco. Não é... Isso é ótimo, é maravilhoso, é fundamental. Sem os milhões não vai ter como ter a renda passiva.
mas você precisa estar muito confortável com a sua estratégia. E aí, para você estar confortável com a sua estratégia, você precisa de tempo de jogo. E esse tempo de jogo, se a gente fica o tempo inteiro, muda para um lado, muda para outro. Até a gente, eu e o Rodrigo, a gente conhece uma pessoa em comum que ele brinca que ele dá uns cavalos de pau ali com o patrimônio dele, ele já atingiu a independência financeira e ele dá uns cavalos de pau. Mas os cavalos de pau que ele dá, embora eu não seja desse time, não sou, mas ele dá porque de alguma forma ele tem o conhecimento de várias classes de ativos do mercado para ele definir naquele momento o que eventualmente ele entende que é o melhor para ele. Ele não conseguiria fazer isso se ele ficasse totalmente obcecado por um único ativo, né? Então, assim, é muito fácil a gente ficar tirando pedra em, isso daqui, investir assim é ruim, investir assim é ruim. Mas se a gente não entendeu o que eventualmente aquilo está agregando na nossa estratégia, aí é que eu acho que está o perigo do jogo. Não sei se eu fui falando dos imóveis, acabei me perdendo aqui na minha fala, né? Mas no fim do dia, é sempre sobre isso, né? Não existe um investimento perfeito para nada, nem para acumulação, nem para fruição. Perfeito, mas eu acho que o negócio também legal de pontuar para quem está nos ouvindo, que de repente a grande maioria das pessoas, a verdade, está na construção e quer saber como fazer, né? E aí muitas pessoas podem estar me escutando falar e podem estar pensando, tá, mas é para investir em fundo imobiliário só para poder ter a curva de aprendizado? Não, não é isso. Porque, tecnicamente, um fundo imobiliário deveria buscar retornos superiores do que um tesouro IPCA. E esse deveria ser o objetivo dele. Então pensa o seguinte, eu vou comprar tesouro IPCA, mas putz, eu posso comprar um investimento que vai buscar 2 pontos percentuais acima, né? Que é mais ou menos o que se busca, 2, 3 pontos percentuais. Pô, é uma rentabilidade maior. Então, na fase de acumulação, ele também acaba sendo interessante. Por quê? Porque você também vai buscar isso. Agora, é sempre você saber, ele vai buscar isso, ele não quer dizer que ele vai dar isso. Eu costumo dizer o seguinte, gente, não existe o melhor investimento. É impossível ter. As pessoas sempre fazem careta quando eu digo isso, né? Que não existe, que é impossível ter o melhor investimento. Porque é muito simples, se existisse o melhor investimento, todo mundo corria para ele valorizava, ficava muito caro e ele deixava de ser o melhor automaticamente. Então, não existe isso. Então você tem essa possibilidade. Agora, isso que você falou dos cavalos de pau, né? Bem, eu não sou muito adepto dos cavalos de pau, mas tem uma coisa que eu aprendi, Carol, e Vicky, quem está nos escutando. Quando eu comecei, bem, eu já falei, comecei a estudar em 2003 sobre renda variável. Em 2016, 2017, eu comecei a estudar sobre investimento no exterior. Só que eu fui vir a investir somente na pandemia. Eu abri uma janela de oportunidade muito grande e eu comecei a investir no exterior via BDR, né? O pessoal aí que fica meio indignado, mas foi via BDR e eu investi uma parcela grande de patrimônio. Esse é básico do básico. Você só vai se dedicar a alguma coisa se você começar a investir. Eu comecei a estudar sobre mercado internacional em 2019, se não me engano, 2019. Até 2021 eu tinha me dedicado minimamente. Quando eu comprei o primeiro, meu Deus do céu, já não dormia mais de noite, assim, tipo, ia dormir 1 hora da manhã, empolgado, não, mas o que é isso? E não, deixa eu puxar isso aqui, deixa eu chamar quem entende, que, claro, muitos anos no mercado, você acaba conhecendo muitas pessoas, né, isso facilita muito, porque a maioria das pessoas não tem com quem conversar sobre finanças, então eu sempre digo, gente, acha alguém, quem está nos ouvindo, acha alguém para começar a falar sobre finanças, né, porque isso muda o jogo, muda totalmente o jogo. Eu tenho muitas pessoas, porque, né, muito tempo, o maior ganho de eu começar a investir no exterior foi entender melhor os fundos imobiliários e entender melhor o mercado acionário brasileiro. Então, no final das contas, quando você investe em outras classes, você consegue investir melhor. O que eu vejo muitas vezes? As pessoas estão fugindo para investir no exterior porque o marketing está sendo bem legal da galera que vende produto para investir no exterior e o cara não sabe nem o que é uma marcação a mercado de título do Tesouro Nacional. Eu disse, cara, dá um passo gigante atrás aqui, vamos entender mais esse bar. O cara quer investir em fundos imobiliários e não tem uma noção do que é um tesouro direto para poder fazer o comparativo. Vamos dar um passo atrás, vamos fazer um negócio mais paulatino aqui, entendeu? Por quê? Porque realmente acaba sendo atraído pelos marketings agressivos de eu vou ficar rico amanhã. E óbvio, todo mundo quer encurtar o prazo, né? Acho que a prova disso aí, fazendo um gancho com outra área, já vou começar a viajar, que eu dou umas viajadas legal também. Hoje eu ainda não viajei, mas é a galera que está usando o anabolizante. Pô, isso virou uma febre dentro do Brasil, entendeu? Porque é o jeito rápido de eu alcançar alguma coisa. E tudo bem, quer usar, né? Tem as pessoas que defendem. E aí tem o seguinte, gente, tem as pessoas que defendem, tem as pessoas que não defendem e tudo mais. Uma coisa eu posso te dizer.
Olha, eu até hoje não achei nada na vida que seja rápido de se conseguir, nenhum nível de sucesso, de resultado surpreendente que seja fácil de acontecer e que seja linear. Né? Quem está aí me acompanhando agora, enquanto nós estamos gravando, que já não sabemos quando vai pro ar, mas quando estamos gravando em abril, quem está me acompanhando na vida de exercício sabe que eu machuquei minha lombar, a Carol até estava comentando isso. Por quê? Porque exagerei nos exercícios e agora estou ali tentando recuperar. Putz, não é linear, entendeu? É um vai e volta, sobe. Isso é com tudo. Finanças, mas igualzinho, não tem como. Uma pergunta que é uma dúvida, na verdade, até quando eu estava montando o roteiro, a Carol montou o roteiro, depois eu trouxe umas perguntas extras, e para mim a principal pergunta é, isso era uma coisa que eu já tinha visto lá em 2018, e aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí agora, antes da gente gravar hoje, eu falei, não, deixa eu pesquisar de novo para ver se isso se mantém. E o que é? Uma correlação alta entre a Bolsa Brasileira e fundos imobiliários. E aí eu lembro que quando eu trabalhava nessa fintech de investimentos lá em 2018, a gente nem tinha fundos imobiliários na carteira, porque, como já tinha a Bolsa Brasileira na nossa carteira, colocar fundos imobiliários lá, que eram as carteiras administradas que a gente tinha, que era o nosso produto, não eram para o curto prazo. Então, era um dinheiro que as pessoas, teoricamente, não era para elas usarem no curto prazo, era investimento de aposentadoria e tal. Então, como elas não iam usar o dinheiro pingando na conta todo mês, elas não iam sentir na prática esse benefício, né, da renda mensal dos fundos imobiliários. Então, meio que o que sobrava do benefício dos fundos imobiliários lá na carteira era, é uma renda variável, isso vai ajudar na rentabilidade, só que tinha uma correlação muito alta com a Bolsa Brasileira, então não trazia um benefício de diversificação na carteira. E aí, antes da gente gravar hoje, eu falei, deixa eu pesquisar. E achei mais alguns estudos, até bem recentes, mostrando realmente que tem uma correlação de quase 94%, né, 0,94, com a Bolsa. Então, você manja muito mais né, de fundos imobiliários do que eu. Como você vê esse ponto? Você provavelmente já viu isso antes, né? Não é a primeira vez que estão te falando sobre isso, eu imagino. Como que você vê essa correlação alta? Tem um benefício adicional mesmo assim? Quando eu vejo essa ideia de correlação, nós estamos olhando só para valor de cotação. E aí nós temos que pensar, é isso que nós queremos? O fundo imobiliário é um instrumento que te gera renda todos os meses. Você quer ganhar na cotação ou você quer ganhar na renda? Veja, eu não posso ignorar a cotação. E aí essa ideia de correlação alta putz, a bolsa de valores está caindo. Eu vou vender fundo imobiliário para comprar ações? É essa a tua estratégia? Porque se essa é a tua estratégia, realmente, de repente, o fundo imobiliário possa não ser o caminho adequado. Por quê? Quando eu penso nessa ideia de correlação, tá, Vicky? Eu, por exemplo, sou um crítico de que volatilidade é risco. Tá? Depois eu vim a descobrir que eu sou uma farsa, porque eu sempre falei isso, e aí eu recentemente comecei a ler livros que eu li no passado para tentar entender o que era a minha ideia e o que era a ideia desses autores que eu tinha me apropriado sem querer. E, na verdade, isso é a ideia de Howard Marks, que volatilidade não é risco. Né? Mas alguns livros adotam volatilidade como risco. Podíamos trabalhar um horror disso. Então, quando eu penso em cotação, quando eu penso em correlação, eu estou pensando nisso. Tá, mas o que você quer é isso? Você quer vender fundo imobiliário para comprar ações? Porque se você não quer isso, não tem muita importância eu ter essa correlação. Existe correlação? Respondendo a tua pergunta claramente, existe correlação. A Bolsa de Valores, seja fundos imobiliários, sejam ações, seja qualquer outro instrumento que é negociado na Bolsa de Valores, ele tem uma correlação negativa, né? Ou seja, inversamente proporcional, quando um sobe, o outro cai, muito forte com o Tesouro IPCA, o que nós chamamos das NTNBs, né, do passado. Então, o Tesouro IPCA subiu, a Bolsa de Valores vai cair. Qual que é a grande diferença? As ações costumam ter mais volatilidade. O fundo imobiliário não tem tanta volatilidade, porque ele é muito investido por pessoas físicas. Mas vai cair igual. Tanto que deu origem ao relatório lá que a Carol citou, que eu disse, gente, tem uma coisa esquisita aqui. O Tesouro IPCA está pagando tanto, as ações caíram, e o fundo imobiliário está fingindo que não é com ele essa história. Isso, em algum momento, vai culminar. E quando nós gravamos esse episódio, a coisa realmente começou a mudar. Os fundos imobiliários passaram a cair. Porque não existe uma lógica clara para isso. Então, assim, existe sim, só que essa correlação ela não é tão forte. Aí só que aí vem um outro ponto, tá, Vic? Que é um ponto que eu insisto muito. O fundo imobiliário, até muito diferente das ações, ou seja, da Bolsa de Valores, o fundo imobiliário ele é muito marcado por ser altamente pagador de renda, diferente de ações. Ações pagam dividendos, mas não é na mesma proporção que o fundo imobiliário, ok? Então, esse é um ponto importante para nós termos em mente. Um segundo ponto que eu não falei aqui é que essa renda é totalmente isenta de imposto de renda. Isso é um benefício muito grande. O que acontece? Eu tenho essa queda.
Então, assim, eu tenho essa queda, a bolsa caiu, os fundos imobiliários também caíram. E aí eu sempre explico o seguinte, o que coloca dinheiro no seu bolso todos os meses, ou seja, o que te paga os rendimentos dos fundos imobiliários, ou nas ações, o que te paga os dividendos, não é o valor de mercado. O valor de mercado é o valor pelo qual as pessoas negociam. O que coloca dinheiro no teu bolso é o valor daquele patrimônio. Porque o valor de mercado ele tem vários fatores. Ele tem expectativas de futuro, juros, inflação, expectativas com o governo e ansiedade dos investidores. Quando eu ponho tudo isso aqui no caldeirão, eu faço o valor de mercado. O patrimônio do ativo, não. O patrimônio do ativo é o ativo que está lá. E aí o que acaba acontecendo? O patrimônio, a partir do momento que você consegue comprar um ativo abaixo desse valor patrimonial e ele te entrega rendimento todos os meses, ele está te entregando um pedaço desse valor patrimonial, ou seja, do valor justo dele, mesmo ele não valendo justo. Então, quando você pensa nisso, ele tem sim uma correlação direta, com um pouco menos de volatilidade, mas ele tem uma vantagem em que ele te entrega parte do valor justo, mesmo os investidores não entendendo que aquilo é um valor justo. E aí, qual que é a vantagem disso? A grande maioria das pessoas entende que para ganhar dinheiro na bolsa de valores, eu vou comprar na baixa e vender na alta, ou seja, eu vou comprar e ganhar com a oscilação da cotação. É possível fazer isso? É possível. Eu mesmo em ações trabalho muito com isso. Buscar as ineficiências do mercado e tentar ganhar dinheiro com isso. O grande ponto, que é o que deixa muitos investidores angustiados, tá, mas quando vai acontecer isso? E aí só um maluco ou mal intencionado vai te dizer quando isso vai acontecer, porque ninguém tem bola de cristal. Então, assim, olha, eu sei que esse ativo vale muito mais do que estar na bolsa, seja ações, seja fundos imobiliários, ok? Mas quando isso vai acontecer? Eu não sei. Tá, e até lá? Até lá, senta e reza. Quando eu compro fundo imobiliário, eu não tenho esse sento e rezo, porque eu comprei um ativo, mas todos os meses eu estou recebendo um pedacinho do valor justo dele. E por que eu digo que é um pedacinho do valor justo? Porque é o seguinte, é o valor justo dele gerando um lucro todos os meses e entregando para você. Mesmo que o mercado não esteja negociando a valores justos. E o contrário é verdadeiro, tá? Se esse negócio ficar extremamente caro, porque valorizou demais, também pode ser uma loucura comprar ele, porque você vai estar comprando um negócio muito mais caro e ele vai te entregar todos os meses um pedacinho do seu valor justo, só que o valor justo dele é, sei lá, 70%, 60% do que ele está negociando, ou até como já aconteceu no mercado no passado, de um ativo, de um fundo imobiliário ser negociado a 2 vezes o valor justo dele. Aí você diz, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro, não tem chance, você vai perder dinheiro nessa situação. E aí vem todas as questões filosóficas, tá? Mas nesses momentos eu vou vender? Aí vem essa tua ideia da correlação. Então, a tua ideia da correlação, ela está correta, eu tenho que entender que tem menos volatilidade e ela está correta. Agora, a questão é, você está montando uma carteira em que você vai girar de um lado para o outro, ou você está montando uma carteira para gerar rentabilidade no longo prazo, com o acúmulo desses dividendos, ou até mesmo para quem alcançou a independência financeira, entrar renda todos os meses? Porque se você está na primeira opção, você tem que buscar ativos descorrelacionados. Quais são os ativos? Qual é o ativo mais descorrelacionado ao fundo imobiliário? O dólar. O dólar é o ativo mais descorrelacionado com o fundo imobiliário. Então, só que de nada vai adiantar, isso é uma coisa que eu costumo dizer, de nada vai adiantar, por exemplo, você comprar alguma coisa em dólar, ou comprar dólar e fundo imobiliário para ter ativos descorrelacionados para quando o fundo imobiliário cair. Porque como é que vai ser? O fundo imobiliário vai cair, o dólar vai subir, tá? E o teu patrimônio vai se manter estável. Em um determinado momento, o fundo imobiliário vai subir e o dólar vai cair. O teu patrimônio vai ficar sempre no mesmo lugar. Agora, se tu me disser o seguinte, não, Rodrigo, esse movimento aconteceu e agora eu vou pegar os dólares e vou comprar fundos imobiliários. Aí eu vou te dizer, pô, legal, aí você vai buscar essa estratégia. Eu faço, por exemplo, isso com ações. Eu tenho ações que quando a bolsa toda está caindo, essas ações valorizam, tá? É muito tradicional essas ações valorizarem. É principalmente ação de seguradora. Por que eu tenho isso? Eu tenho isso porque são boas ações, são ações para gerar dividendos, para carregar no longo prazo, mas são ações que têm esse movimento descorrelacionado. Se algumas ações caírem demais, eu faço esse Você movimento, faz mas esse eu sou um investidor mais rebalanceamento, ativo. né? Exatamente, eu sou um investidor mais ativo. Aí cada investidor vai ter que se achar. Eu acho, assim, só para concluir essa fala, tipo, que acho que a grande sacada de ter o fundo imobiliário é você ter isso. Eu comprei um ativo que, mesmo que o mercado não esteja negociando pelo valor justo dele, eu ganho um pedacinho do valor justo dele todos os meses.
E eu posso fazer o que eu quiser, inclusive comprar mais desse ativo que o mercado não está avaliando isso. E aqui você vê, a fala não é tão simples assim. Né? E nós poderíamos gravar uns 3 podcasts só sobre isso. E por isso que eu sempre faço alerta para as pessoas. Não caiam nessa ideia de que investir na Bolsa de Valores é simples. Eu vou dar uns cliques. Como uma vez uma pessoa me pediu, por que a tua carteira recomendada não é uma tabela em que eu lanço o valor e eu sei quanto que eu tenho que investir em cada fundo imobiliário? Pô, facilitaria minha vida, eu resolveria meus investimentos em 1 minuto, uma vez por mês. Eu disse, cara, é sério mesmo? Eu vi o episódio que a Carol botou hoje no Instagram da Rita, e eu achei fantástico. É sério mesmo que tu trabalha 40 horas por semana e tu não pode dedicar 1 hora por semana para ler sobre investimentos? E você quer resolver a tua vida de investimentos em 1 minuto por mês? Não caia nessa mentira, porque é uma mentira. Gente, para quem tá ouvindo, eu preciso sair, a Carol vai terminar o episódio com o Rodrigo, mas depois eu vou voltar para fazer uns comentários finais. Rodrigo, tô muito, muito feliz de ter te conhecido. Mudou bastante minha visão, tô bem feliz. E, Carol, obrigada por ter. Enfim, você já conhece ele há mais tempo, mas por ter tido essa ideia, por ter chamado ele, eu acho que, nossa, tô bem orgulhosa da conversa de hoje. E, Rodrigo, obrigada mesmo por ter topado. Imagina, eu que agradeço, Vicky. É um prazer. Fico feliz de ter mudado a ideia. Eu não quero que ninguém fique apaixonado por fundo imobiliário, saia comprando fundo imobiliário enlouquecidamente, Sim. mas eu acho que é um instrumento muito legal para você pelo menos Sim. entender. Pelo menos entender, sabe? E quem pensa em independência financeira, eu acho que a Carol é a prova viva disso, né, Carol? Psicologicamente é difícil se você não tem a renda mensal, e o fundo imobiliário entra um pouco realmente nessa estratégia. Então, assim, prazerzão, estou à disposição Obrigada. quando você quiser falar. Eu sei que a Carol ainda vai Mas encerrar o continuem com episódio. a gente aqui, que a gente ainda vai deixar uns minutinhos, depois a Vicky volta do além aí na edição para fazer os comentários. Rodrigo, pra gente, se deixar, né, ainda mais vai deixar a gente aqui, a gente vai ficar falando, e se deixar, não acaba essa conversa nunca. Agora, mas aqui rumando para o final, você já deu alguns pequenos spoilers, mas conta pra gente, na sua jornada, o que você destacaria como seu, pode ser como investidor, como poupador, como aprendizado, qualquer coisa, mas um ponto alto, algo que você se orgulha bastante de ter feito, e algo que você olha para trás e fala assim, putz, queria ter feito esse negócio aqui diferente. Putz, é tão difícil, mas assim, eu me orgulho muito de ter alcançado a independência financeira. Eu recomendo fortemente para as pessoas. Porque eu teve vários episódios da minha vida, acho que não vem bem aqui ao caso, em que todo mundo passa por episódios que você diz assim, pô, será que eu sou capaz? Que duvida de si mesmo. E você alcançar algo que você sabe que muitas pessoas sonham e que é muito difícil, eu realmente me orgulho muito, sabe? Eu acho que eu me orgulho muito. Mas assim, Você pensando... comemorou, Rodrigo? Então, isso é um problema, sabe? A minha esposa sempre comenta isso, mas eu não sei, é engraçado isso. Esses dias eu estava conversando com meu sócio sobre isso e já conversei contigo sobre isso, né? Você entra num flow que o negócio fica tão automatizado, mas esse meu incidente recente aí na lombar me fez refletir um pouco, porque no final das contas, quando eu saí do serviço público, eu estava tão acelerado que eu só tirei o serviço público da minha vida e continuei naquela maluquice acelerada. Então, e é sempre interessante, porque as pessoas olham para mim e dizem, pô, mas eu alcanço a independência financeira e continuo trabalhando? E eu sempre digo, eu nunca quis alcançar a independência financeira para parar de trabalhar, muito pelo contrário, eu quis alcançar a independência financeira para poder ter condições de trocar de profissão e ganhar mais. Então, assim, se você me perguntar, eu me orgulho muito porque eu consegui tudo isso, Carol. Era um sonho, um desejo, eu consegui isso. E o mais legal de tudo, a opção. Porque agora, não só depois desse incidente, eu achei algo que eu conseguisse me apaixonar tanto quanto os investimentos, que é o jiu-jitsu, eu comecei a dizer assim, cara, será que não é o momento de tu começar também a desacelerar na profissão? Eu até comentei isso contigo, né? Eu sou muito apaixonado pelo universo das finanças, é muito difícil eu achar que eu vou parar de fazer isso, mas será que é o caso de eu continuar tão acelerado do jeito que eu tô? O patamar que eu consegui alcançar, poxa, eu achei outra coisa aqui para fazer, sabe? Então ter essa opção é muito interessante. Então eu me orgulho muito disso, tá? Se você perguntar assim, putz, olhando para trás, você nunca se arrepende das coisas, né? Porque as coisas chegaram onde chegaram por causa disso. Mas assim, olhando para trás, você poderia ter feito diferente? Eu acho que teria sido sair do serviço público antes de alcançar totalmente a independência financeira. Eu me apeguei demais à ideia de vou alcançar a independência financeira para sair do serviço público. Como eu falei, eu sou o mais antigo.
em fundos imobiliários. Mas eu não me tornei o mais conhecido, porque eu só decidi me dedicar a me tornar conhecido quando eu comecei o processo de saída do serviço público, porque daí eu achava que fazia sentido me tornar conhecido. Mas lá atrás, de repente, eu tinha condições de ter saído. Quem sabe, poderia ter tido mais coragem. Não sei, é tão difícil de dizer isso, né? Então, assim, pensando em episódios de vida, você tem um pouco disso. Quando hoje uma pessoa me pede um conselho, eu digo, pensa bem se você não consegue sair, se você quer fazer outra coisa, que é diferente de quem quer parar de trabalhar, né, Carol? Quem quer parar de trabalhar e a situação é diferente. Mas assim, você quer trocar de profissão, a profissão não tá legal, mas e você sabe o que fazer, cara, pensa bem. Agora é diferente, eu sempre digo, cuida do seguinte, tem muita gente procurando a independência financeira porque está frustrado com o trabalho. Então ele acredita, vou ser bem duro aqui, mas não é para ser pejorativo. Então ele acredita que qualquer migalha vinda de renda passiva vai suprir o que ele ganha na renda ativa. Eu digo migalha porque assim, tipo, o cara tá lá, renda passiva tendo um terço do que ele ganha na renda ativa e ele acha que ele alcançou a independência financeira. A grande verdade é que ele está frustrado com o trabalho dele, entendeu? E no final, Carol, quando eu faço toda uma retrospectiva na minha vida, eu fui conversar com um psicólogo, fui fazer curso, tudo até para poder entender o que estava passando na minha vida e para não amarelar novamente, como eu contei aqui. E quando eu consigo ter esse nível de compreensão, eu entendo que eu não conseguia sair da Justiça Federal, não conseguia sair do serviço público, porque eu tinha raiva do meu trabalho. Eu queria sair porque eu queria sair. Eu não queria fazer outra coisa. Quando eu consegui entender isso, eu comecei a ver a quantidade de coisas boas que na verdade tinham me acontecido porque eu tinha aquele cargo, entendeu? Porque você muitas vezes foca demais na coisa ruim e esquece a coisa boa. Quando eu comecei a fazer esse processo, a minha saída foi muito leve. Daí tu pergunta, eu comemorei? Não, porque foi um processo tão natural, sabe? Que num dia eu pedi exoneração, no dia seguinte eu estava em casa produzindo mais e mais conteúdo sobre fundo imobiliário. Maravilhosa essa sua fala. Nossa, assim, maravilhosa. Acho que não tinha uma forma melhor de acabar. E eu me conecto 100% com isso tudo que você está falando, assim, 100%, porque no meu caso, né, a minha intenção lá no início era parar de trabalhar quando eu nem sabia ainda o que ia acontecer na vida. Mas eu também falo isso para as pessoas. Não fique buscando uma independência financeira e coloque uma outra corrente no seu pé. Você está querendo buscar a liberdade, mas está colocando uma outra corrente no teu pé que está te amarrando de ter. Claro que ninguém está falando aqui para você fazer um movimento maluco sem nenhum tipo de segurança financeira. Com certeza não é isso que a gente está falando. Mas não fica nessa noia de que só quando eu alcançar a independência financeira eu posso fazer tal coisa. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Muitas das vezes, provavelmente não vai fazer sentido. A busca pela independência financeira, ela pode ir seguindo na tangente da nossa vida, né? Ela pode ir seguindo assim no paralelo. Eu vou atingindo degraus que vão me dando mais segurança, mais conforto para eu fazer alguns movimentos. Agora, é fácil a gente falar agora, né, Rodrigo? É fácil a gente falar Exato. agora olhando em retrospecto. A gente sabe que na hora do vamos ver ali da decisão não é tão simples. Não, e não é linear, né, Carol? As coisas vão acontecer na sua Sim, vida. O tempo todo alguma coisa vai acontecer na sua vida. sim, Então, se você focar demais nisso, daí isso eu acho que é filosofia de vida, né? E é difícil durante o trajeto você fazer isso. É muito difícil. Mas se você não deve focar no resultado final, porque as coisas vão acontecer no meio do caminho e vão te afastar. Acho que você tem que entender o que eu preciso fazer naquele momento. Isso é o mais difícil. Por que poucas pessoas alcançaram a independência financeira? Por que poucas pessoas alcançam? Porque ela está vislumbrando lá na frente e ela esquece de entender o que ela precisa fazer agora. E aí ela não faz o agora porque ela está focando demais lá na frente. É tão óbvio, mas as pessoas não fazem. Então, tem uma fala do Buffett numa das conferências da empresa da Berkshire, né, que é a empresa que ele administra, na época que o Munger estava vivo, em que eles dizem o seguinte: tá, mas por que as pessoas não ficaram ricas? E ele diz: porque as pessoas não querem fazer o que precisa ser feito, que é ter paciência. Paciência. Simples assim. total, 100%, serve para tudo. Rodrigo, conta pra gente onde que a gente acha, pra gente encerrar aqui, onde que as pessoas podem te achar. Boa. O site desmistificandofi.com.br foi assim que surgiu, né? Era um blog em 2013, virou um serviço em 2015, então desmistificandofi.com.br. No Instagram, @desmistificandofi também.
Olha, dependendo o momento que esse podcast for ao ar, pode ser que eu voltei a ter um canal no YouTube, pode ser que não. Se eu voltei a ter, chama-se Rodrigo Medeiros. Mas eu fui hackeado, perdi meu canal no YouTube. Ainda tá? Eu estava no hospital, o dia que me hackearam, eu não consegui ver os avisos. Quando eu cheguei em casa, estavam os avisos, e aí já tinha um aviso de derrubada. O YouTube identificou, foi mesmo hackeado, eles aceitaram que foi hackeado, mas eles não colocaram no ar ainda e eu não sei como é que isso vai ficar. Então, mas se alguém quiser, daí é Rodrigo Medeiros lá no YouTube, é bem fácil de achar. Tá bom. Rodrigo, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar aqui sua jornada com a gente, seus conhecimentos sobre fundos imobiliários que são valiosos. Obrigada mesmo. Tenho certeza que quem ouviu aprendeu bastante. Carol, eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade de falar 2 temas que eu sou extremamente apaixonado, finanças pessoais e fundos imobiliários. Espero que as pessoas tenham gostado, aproveitado bastante. Sempre que quiserem, eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, gente. Quem gostou, compartilha, deixa 5 estrelinhas e até daqui a 15 dias. Um beijo. Tchau. Um abraço.